Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou pintar o cabelo da Elsa e da Branca de Neve com uma técnica de pintura que eu vi lá no TikTok. Eu não consegui o vídeo para mostrar para vocês, então eu vou fazendo e falando mais ou menos a técnica. Basicamente, essa técnica que eu vi lá, ela consiste, pelo menos que ensina nas gringas, é você ir colorindo, mas deixando um espaçamento que seria o ponto de luz do cabelo, sabe? O da Elsa e o da Branca de Neve vai mudar um pouquinho, só alguns detalhes, porque o da Elsa é um cabelo bem claro e o da Branca de Neve é um cabelo escuro. No cabelo escuro dá uma mudada, assim, essa técnica. Só tem um passo a mais que a gente acrescenta, sabe? Então, por conta disso que eu coloquei a Elsa e coloquei também a Branca de Neve. Aí eu vou acrescentando, veja que entre uma mecha e outra, normalmente eu tento encaixar na outra mecha, no lado onde ficou a parte clara do cabelo, sabe? Pra ficar aquela vibe meio cor sim, cor não. Tipo, mais ou menos é essa vibe. Então, você vê que, ó, as partes onde tá branco, na outra eu acrescento. E aí fica nesse estilo aqui que vocês estão vendo. Vou fazendo toda essa parte ao longo do cabelo. E aí eu vou tentando fazer essas pinturas sempre dentro das mechas, tá, pessoal? Então, tá vendo que tá umas mechas mais finas, outras mais grossas, mas eu vou fazendo dentro das mechas que faz diferença. Outra coisa que não dá pra perceber aqui é que eu tô fazendo em cima numa camada acima da linha, mas logo logo eu já vou colocar essa camada embaixo da linha. Ó, aí eu vou arrastar pra debaixo, ó, tá vendo? Aí eu não preciso me preocupar com a divisória. Mas, se você quiser fazer de uma maneira bem mais, vamos supor, sem tanta marcação, você pode depois pegar essas divisórias do cabelo da Elsa e fazer as linhas com um tom de um loiro mais escuro. Assim não vai ter tanto contraste como o loiro e preto, sabe? Mas é só se você quiser, porque eu achei que o resultado ficou sensacional. E aí eu vou acrescentando. Vocês vão perguntar qual o pincel que eu tô usando. Esse é o pincel lápis. Então, é o pincel que eu tô usando. Lembrando também, gente, que tem o link do meu curso aqui do Ibis Paint para vocês aprenderem a usar o Ibis Paint. Tem tutoriais exclusivos, tem pincéis que eu criei para vocês estarem usando e os moldes também já estão disponíveis lá só para vocês usar, vocês não precisam fazer. E sempre que eu crio novos moldes, eu disponibilizo lá para vocês. Depois disso, eu vou acrescentando no cabelo. Vou fazendo também isso lá do outro lado. E também vou acrescentando, pessoal, essa parte aqui que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu vou descendo e vou fazendo isso também na parte do pescoço. Eu pensei em deixar essa parte mais de dentro, mais escura, tipo pegar um tom mais escuro. Mas eu achei que no final das contas não tinha necessidade. Então eu fiz tudo só com uma cor. Nessa parte da trança a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, a gente vai fazendo aí, acrescentando. Quando uma mecha eu faço do começo ao fim, na outra eu só pego para pintar o meio, sabe? Para dar ainda essa distância, igual a gente tá fazendo desde o começo do cabelo. E aí, quanto mais eu vou descendo, menos espaçamento eu vou fazendo. Olha como que ficou, você viu? Sem a linha. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom de um amarelo mais aberto. E vou fazendo todas essas linhas aí, só para dar um fundinho, sabe? Só para dar um tomzinho a mais, digamos assim. Mas a técnica em si, do cabelo, a gente já fez. E aí eu vou acrescentando, vou fazendo, passando nessas linhas para dar um tchan a mais. Vou fazendo aqui também na parte de cima para dar uma iluminada. Peguei, troquei de pincel, peguei uma caneta de feltro, só para fazer realmente essa parte da linha. Então, não deixa o pincel muito mais grosso do que a linha, que é só para dar um tchan, sabe, gente? Dar um reflexo a mais, digamos assim. Tô finalizando essa parte e olha como ficou o cabelo da Elsa. Agora, a gente vai pro cabelo escuro. No cabelo escuro, se modifica um pouco mais. Eu achei que o cabelo da Branca de Neve foi um pouquinho mais difícil para fazer, porque a gente não sabe o que é ponta, né? Eu não sei se vocês repararam, o cabelo da Branca de Neve não tem ponta. Então, a gente sempre tem que seguir o movimento que o cabelo faz. E esse tipo de cabelo da Branca de Neve é um pouco difícil a gente saber que tipo de movimento ele tá fazendo, sabe assim? Por conta do tipo de traçado dele. Então, nessa parte aqui, eu fui um pouco na intuição de onde eu achava que o cabelo dela tava ponderando, digamos assim, tava indo, sabe? E fui acrescentando conforme eu achei que ia ficar legal.
Mas nessa parte mais clara, a gente não vai deixar assim. Então, vamos fazendo essa parte de cor, essa vibezinha de cor sim, cor não. Desse lado aqui foi mais fácil de fazer, porque dá pra ver melhor o movimento do cabelo dela. E aí eu vou acrescentando isso até ali a raiz. Eu tô usando o pincel, esse aqui é o pincel desvanecer. No da Elsa eu usei o pincel lápis, nesse aqui eu decidi usar o pincel desvanecer. E aí eu vou acrescentando em todo o cabelo. E aí eu vou fazendo isso. Na parte de cima do cabelo dela eu também vou fazer nessa vibe que vocês estão vendo. E vou tentar tomar cuidado pra demarcar bem qual que é, tipo assim, o movimento do cabelo, sabe? Pra que direção ele tá indo, digamos assim. Depois que eu fiz isso, aqui é só a parte de finalização mesmo. E aí eu ainda vou acrescentar essa técnica no laço dela vermelho pra ver se vai funcionar. Mas enfim, vamos focar aqui no que precisa agora. Nessa parte aqui eu vou fazendo bem rente ao laço. Depois disso eu crio uma nova camada, pessoal, venho com cinza e ao invés de deixar essa parte branca, eu venho acrescentando com um tom mais claro quando o cabelo é escuro. Então, eu vou acrescentando com um cinza, então o reflexo ele não fica branco, o reflexo ele fica cinza, porque o cabelo dela é escuro. Já o da Elsa, a gente tem um cabelo bem claro, então a gente deixa o reflexo branco. E aí ficou desse jeito, um cabelo e o outro. Mas eu vou fazer essa técnica também no laço, que a Branca de Neve tá usando, pra gente ver até o máximo que dá pra usar essa mesma técnica em coisas diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente não tá falando de um cabelo e sim de um laço. Então, o que que eu fiz, né? Eu pintei todo o laço com o caneta de feltro. Depois que eu fiz isso, gente, fiz todo esse acabamento aqui, eu troquei o pincel pro pincel desvanecer. E aí, na raiz do laço, digamos assim, eu fiz esse tom mais escuro. Fiz de um lado e depois eu fiz do outro. E aí, eu vou acrescentar em tudo, igual eu fiz do outro lado, assim, só nessa parte do começo do laço, sabe assim? Depois que eu fiz isso, eu vou vir com um tom mais claro dentro ali da paleta. E aí eu vou fazer aqui mais pro meio do laço. E olha que efeito legal que ficou, tá vendo? Dá para acrescentar em outras coisas também. E aí aqui eu vou fazer só um reflexo, então eu vou pegar um tom claro que eu usei no laço e pegar um bem branquinho. E aí eu também vou desfocar, só para dar aquele brilho e eu vou mostrar agora o resultado. Pessoal, esse aqui foi o resultado, eu gostei. No da Branca de Neve só não ficou mais perfeito, que eu esqueci de apagar aqui as bordas, que passou um pouco da linha. Mas eu achei que ficou muito legal, um cabelo que já dá um efeito da Elsa. Ficou aquele reflexo branco. O da Branca de Neve ficou um reflexo cinza, eu gostei muito. E também achei legal ter aplicado essa técnica no laço, achei que ficou sensacional. Se inscreva no canal para mais dicas aqui no canal. Link do curso de Bispaint aqui na descrição e até o próximo vídeo.